Ele foi criado em um momento assim meio estranho da história do país, né? Porque a gente estava no começo de uma guerra. Então ele meio que se torna um pioneiro dos fotoclubes e um pioneiro em várias outras coisas que os fotoclubes faziam. Eles tinham que ter autorizações para fotografar em algumas áreas por causa da guerra. Ele acabou se tornando articulador da criação de vários fotoclubes, articulador da criação da Confederação Brasileira de Fotografia. E internacionalmente ele acabou virando o clube que era a referência para a Federação Internacional e para a PSA no Brasil. Então, na época havia até uma confederação sul-americana, uma coisa assim ligada à PSA, e o Bandeirante participava de vários salões pelo mundo todo. Hoje a gente participa por volta de 10 salões anuais. Na época eles participavam de mais ou menos 30 a 40 salões anuais. Então o Bandeirante fica muito conhecido pelo mundo, participa de salões em lugares assim imprevisíveis, como Vietnã, China, União Soviética, Tchecoslováquia, países que nem existem mais hoje em dia, né? Mas, e disso tudo, cria-se uma quantidade enorme de catálogos dentro do clube, que mostra essa diversidade da participação do Bandeirante pelo mundo. O que você recomenda de leitura para saber sobre o Bandeirante? Bom, eu acho que as leituras mais básicas sobre o fotoclubismo no geral, não só o Bandeirante, é a Fotografia Moderna no Brasil, da Heloísa Costa, né, que é um dos pioneiros nessa área, por retratar um período específico do fotoclubismo brasileiro, ali, o que os críticos na época chamavam de Escola Paulista, que é um período ali da década de 40 até início da década de 60, que é quando tem a ruptura do fotoclubismo com o pictorialismo e entra para uma era mais moderna de fotografias com outros assuntos. Há também o livro do Raul Feitosa, que é o Bandeirante 70 anos, que é onde ele traça um mapa sobre o Bandeirante em linha contínua. Ele conta da fundação, os principais autores, como se consolidou o clube, como se criou os salões, como se criou os boletins, a ligação do Bandeirante com a Bienal, a ligação do Bandeirante com os salões internacionais, principalmente a ligação do Salvatore com o Bandeirante, né, que foi o grande mantenedor do clube por muitos anos, e uma série de outros assuntos ali dentro. Temos também um livro do Rio de Janeiro, já editado pela Sociedade Fluminense de Fotografia, sobre fotografia, que eu não lembro o nome. Bom, aí sobre o Rio de Janeiro tem o Marli Porto, que ela lançou há pouco tempo, sobre o Eduardo Salvatore e sobre a importância dele na criação na organização do fotoclubismo brasileiro. Você tem livros também do Fotoclube de Londrina, vários fotoclubes lançaram livros pontuais. Ou você pode procurar livros sobre autores. Temos livros sobre o Gaspar Gasparian, que é um dos autores da década de 60 do clube, de 40 e 60, vamos dizer assim. Tem livros sobre Benito Junqueira Duarte, que além da fotografia, da fundação do Bandeirante, ele é muito famoso no contexto fotográfico de iconografia da cidade de São Paulo. É só procurar uma pessoa muito conhecida nesse sentido. Temos o Tomás Farkas, que lançou livros, na verdade não ligados ao fotoclubismo diretamente, mas ele é um dos fundadores, vamos dizer assim, dessa veia fotoclubista, porque o pai dele, o Desidério Farkas, é da época da fundação do fotoclube, e ambos mantiveram a Fotótica, que é uma das lojas mais famosas aqui de São Paulo por muitos anos, de fotografia e ótica, obviamente, né? Fora do contexto fotoclubista, você tem livros específicos, assim, tem um livro do... Vou ter que olhar de novo. Mas acho que o Farkas já deu. Tá bom, vamos falar ainda dentro desses livros, você tem o livro do Geraldo de Barros, lançado pela Heloísa Espada há alguns anos, que traça um panorama da obra dele, mas não só dentro do fotoclubismo, da obra dele como artista plástico, como fotógrafo. Há um episódio bem grande dentro do livro sobre o Fotoclube Bandeirante, entre outros livros que tem no mercado. Muitos deles estão na biblioteca do Fotoclube também. E as atividades? O fotoclube faz o quê durante o ano? Como ele vive? Ele funciona de que forma? O que ele faz para o sócio ficar aqui? Como que faz para ficar ser sócio? Bom,
Como a maioria dos clubes, nós temos uma quantidade de associados que participam principalmente de passeios fotográficos, encontros fotográficos e utilizam as instalações do fotoclube para trabalhos específicos. Temos também uma área voltada a curso, fotografia, que muitas vezes não é só para o associado, é aberto ao público em geral. O associado também tem acesso ao estúdio do clube, que já é todo montado para o uso dele. Ele não é aberto ao público de fora, você tem que ser membro do fotoclube para poder utilizar. E fora isso, tem a biblioteca, onde agora, com essa organização que estamos fazendo, ele vai ter um acesso maior a tantos livros novos, que temos algumas publicações mais recentes, dos últimos 10, 15 anos, tanto a história do fotoclubismo, porque a gente tem desde os boletins do Bandeirante, que foram editados de 46 a 74, temos as revistas Foto Cinisson, que foram editadas de 75 até meados de 82, 83, boletins informativos de vários outros clubes que eles enviavam para o Bandeirante, além dos catálogos de salões nacionais e internacionais. Todos isso na biblioteca do clube. Legal. Como que faz para ser associado? Fora isso, você tem online os boletins do Fotoclube Bandeirante. Todos esses boletins que eu citei, de 1946 a 1974, eles estão no site do Fotoclube, você pode acessá-lo diretamente, que é fccb.com.br/acervo. Tanto com a possibilidade de apenas pesquisa, como você consegue baixar os boletins em PDF. Então, toda uma fonte de pesquisa que era propriedade, no sentido do Bandeirante, que você tinha que marcar a hora, hoje está tudo online. Você consegue acessar de qualquer lugar do mundo. Isso um pouco para que nós pudéssemos resguardar esse material histórico. Nós estamos falando de boletins de 70, quase 80 anos de história, e ao mesmo tempo para facilitar o acesso de qualquer um que tem interesse na história do Bandeirante. Qual que é a outra pergunta? Para se associar, como que eu faço? Para associar você pode entrar no site do Fotoclube, que é o fccb.com.br. Lá você vai ter todas as informações. Não é o arte? Na verdade, existem dois domínios. Você pode entrar pelo fotoclube.arte.br ou pelo fccb.com.br, acessar a parte de associação, onde nós explicamos um pouco o que é o fotoclube, o que é o fotoclubismo, os direitos e deveres associados. Ele vai preencher uma ficha